Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Liliane, professora de língua inglesa do terceiro ano regular, turno manhã. Inicialmente, eu peço que vocês abram o livro de inglês na página 38, para a gente dar início às nossas. Página 38, para a gente dar início às nossas atividades textuais do mês. Desde o primeiro ano, a gente sempre estuda as atividades textuais, depois a parte gramatical e depois contextualiza a gramática na atividade textual. Esse mês, a gramática que nós iremos estudar será a terceira condicional. E logo aqui, a gente já percebe frases com formação na terceira condicional. A terceira condicional ela é composta pela partícula keyword, né? Acompanhado pelo auxiliar have, mais o particípio passado do verbo principal. E no outro período da frase, que é um período composto, nós temos o passado perfeito do verbo principal. Então, a gente vai estudar, não agora, só para vocês entenderem que todos os textos e frases que a gente for estudar esse mês, eu vou fazer questão de mencionar a formação da terceira condicional e como ela pode ser estudada nesses textos e, ao mesmo tempo, aplicando as regras de formação. Mas agora a gente vai se ater ao entendimento, à compreensão do texto. Primeiramente, quando vocês abrirem o livro na 38, vocês vão observar o título. Esse texto, além do título, né? Aqui, ele é carregado de subtítulos. Ele tem vários tópicos ao longo do texto. Então, eu vou enviar para vocês umas questões em PDF, onde eu peço que vocês identifiquem o título, os subtítulos e me digam mais ou menos do que eles tratam, né? Como vocês sabem, as estratégias de leitura que a gente mais usa em sala de aula são as cognatas, são as palavras repetidas, as palavras-chave. E nesses subtítulos nós percebemos muitas cognatas, né? Temos aqui duas. O que são cognatas são palavras em inglês que a sua escrita e a sua tradução ou é idêntica ou um pouco parecida com a sua significação em português, né? Aqui também, no outro subtítulo, tem cognatas que podem ajudar a entender cada subtítulo, né? Aqui, ó, duas mais cognatas. No outro subtítulo também nós temos cognatas. Então, assim, para entender esses subtítulos, vocês podem usar apenas as cognatas e tirar as suas próprias conclusões, né? Mas na primeira questão eu vou querer que vocês retirem várias cognatas do texto inteiro. No texto nós temos muitas cognatas. Não precisam vocês tirarem todas, não, apenas algumas, né? Tá certo? Então, é um texto com muitas informações. Aqui ao lado nós percebemos algumas informações não verbais, que seriam essas imagens, né? Toda vez que vocês forem trabalhar um texto em uma língua com um idioma diferente do nosso, e nesse texto tiver imagens, é bom já sempre relacionar essas imagens com o assunto tratado no texto. Essas imagens não estão aí à toa, né? Elas têm alguma coisa a ver com esse texto. Então, ao passo que a gente vai usando essas estratégias, a gente vai pegando uma certa intimidade com o texto e entendendo aos pouquinhos, sem o uso do Google Tradutor. Eu peço palavras repetidas que vocês identifiquem e retirem do texto 3, 4 palavras repetidas. Se não souberem a tradução, eu gostaria que vocês pesquisassem, né, para a gente entender por que essas palavras se repetem. Já vou adiantando que essa palavra aqui, ela se repete muitas vezes no texto. Se não souberem a tradução, seria bom fazer uma pesquisa, né? Eu também peço lá
no PDF com a atividade, que vocês escolham, identifiquem no texto 5 palavras-chave, que são 5 palavras fortes, essenciais para o entendimento do tema principal do texto. Essa aqui também seria uma palavra-chave, né? É uma palavra muito importante, tem um peso muito forte aqui nesse texto. E como essa palavra, também existem outras carregadas de informações importantes. Então, eu também quero 5 palavras-chave, que são as palavras mais importantes do texto. Se não souberem a tradução, deem uma pesquisada, né? E ao passo que vocês vão observando todas essas informações no texto, vocês vão tentando entendê-lo, né? Saber qual é o assunto principal tratado nele. E sempre de olho nas informações não verbais. Outra informação não verbal presente nesse texto são essas frases marcadas com aspas. Essas frases marcadas com aspas, elas trazem significação ao texto. Ela está destacada, ela está entre aspas, está em itálico, está chamando a atenção. Então, se elas estão chamando a atenção, elas têm uma significação no texto. Observem, os subtítulos estão em negrito. Aqui é outra informação não verbal. Estão em negrito. Se estão em negrito, estão em destaque, é para chamar atenção para alguma coisa. Então, observem essas informações não verbais. E lá no finalzinho tem, além das aspas, aqui no finalzinho, além de uma frase que está marcada com aspas, ela também está com uma cor diferente, para chamar a atenção. Então, querem entender a essência desse texto? Querem entender? Observe todas as palavras que estão em destaque, começando do título, subtítulos, palavras em itálico, essas deitadinhas, né? As palavras marcadas com aspas. Observe as imagens e relacione tudo isso, que vocês conseguem retirar a essência do texto. Qualquer dúvida, eu estarei no privado para ajudar vocês. É um texto grande, tem que ter um pouquinho de paciência, mas vocês vão conseguir, tá bom? Boa sorte!